Ai, 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 viu? Vamos ver como é que vai ser a resposta do Bahia hoje lá no Beira-Rio. Ah, Lulu, calma aí, esse ano é diferente. Esse ano o Bahia já começou voando na Série A fora de casa. Venceu do Corinthians na Vila Belmiro, venceu do Vasco em São Januário. Tudo isso é verdade. Você olhando para os resultados em si, pô, o Bahia já tem 2 vitórias conquistadas em 2 jogos. Aproveitamento até o momento de 100%. E o Inter no Beira-Rio perdeu os 2 primeiros jogos. O Bahia tá ali do G6 para cima e o Inter tá na zona do rebaixamento. É alguma surpresa isso? Não. Porém, não vamos achar que agora que o Bahia é um time imbatível, impecável, não. O Bahia venceu do Corinthians com méritos, conseguiu ter poder de reação para virar o jogo, foi competitivo, não se acovardou, não se afrouxou nesse jogo, conseguiu empatar, virar e sustentar o resultado. Mas longe de ter sido um grande futebol envolvente. Quem olha apenas para os resultados pensa, pô, o Bahia jogou muita bola. Não foi isso que aconteceu. Em São Januário, mesma coisa. Acha um gol com golaço de Juba, fatiada de Everton Ribeiro, que não vai jogar o jogo de hoje, abre o placar 1-0. E a partir dali, fez apenas sustentar o resultado. Com individualidades funcionando, caso do goleiro Ronaldo, caso do Luciano Juba, caso de Everton Ribeiro, e o coletivo funcionou muito bem no segundo tempo para sustentar o resultado, porque do meio para frente simplesmente não passava do meio de campo praticamente durante toda a partida. Então assim, também longe de apresentar um grande futebol. Conseguiu ser competitivo, conseguiu marcar muito bem no segundo tempo, mas se o Corinthians fosse um pouco mais eficiente no primeiro tempo, e o Vasco também, o Bahia não ganharia nenhum dos 2 jogos. Vai pegar hoje o Inter em frangalhos. Nesse momento o Inter é o vice-lanterna da competição. Em 5 jogos somou apenas 2 pontos, 2 empates. E os 2 empates foram fora de casa, tá? E você olha para o elenco. Gente, o elenco do Inter é isso daí, pô. É a base do elenco que brigou para não cair até a última rodada na temporada passada. Inclusive começou a última rodada na zona. Piorado. É um Inter piorado em relação ao ano passado. Ou seja, pelo que tem aí de peças, você até olha e fala, pô, velho, em tese não é um time que é pra ficar em 16º, não. Pô, quem tem Borré no ataque, Alan Patrick, Carboneiro, um Bernabé, beleza, um Mercado, ok. Um Paulinho Paula, se estiver jogando muito bem no Prime, ok, um Bruno Gomes. É um time ali de 12º lugar, 13º lugar. Não é um time para estar na vice-lanterna também, não é o segundo pior time da Série A, mas longe de ser um time confiável, porque o coletivo não funciona. Quando funciona, as individualidades não decidem os jogos. Borré não tá jogando nada pela expectativa que se criou na média. Paulinho Paula não é aquele do Vasco, já no prime dele. Bernabé é uma avenida, não marca ninguém, apesar de que apoia muito bem no último terço de campo. Vitor Gabriel, da base do Sport, é um zagueiro ali, ok, nada muito de espetacular. Rocher, um entregador de paçocas. Impressionante como todo jogo o Rocher tem alguma grave falha, é impressionante. Então, se eu fosse o Bahia, eu chutava muito na barra, porque Rocher pode entregar a rapadura, ou tomando um frangaço, ou rebotando uma bola fácil para dentro da grande área, e aí o William José, Cristo Oliveira, Puga pode se aproveitar e fazer um gol. Então, é um time ainda que não dá para se confiar muito. Baldasso até fala que Alan Patrick é o capitão picolé de chuchu, né? O líder picolé de chuchu, que não faz mal a ninguém. Então, assim, cara, não tem gosto de nada, na verdade, é aquele cara sem sal, né? Na hora que o caldo engrossou na reta final da última Série A. Então, assim, é um time muito instável. Apesar disso, é um time que apresentou bons recortes de futebol apresentado nesse início de ano. Mas também não ganhou nada até agora. Perdeu o Campeonato Gaúcho pro Grêmio, 4-1 no agregado. Na Série A não ganhou nenhum jogo em 5. Tá mal, cara. É alerta na briga para não cair mesmo. A briga do Inter é fazer 45 pontos. O Bahia ganhou o Campeonato Baiano, foi eliminado pro Rings, né, na Libertadores, foi o ponto baixo do Bahia na temporada, e vem de um empate agora contra o Vitória na Fonte Nova, aquele empate meio malucão, pra mim o Bahia sendo um pouco superior, mas assim, ainda não é um Bahia que apresenta um futebol sólido pra ter a convicção que vai ser um time que vai ter uma campanha melhor do que a temporada passada, até porque o elenco não melhorou. O futebol apresentado também não. O treinador é o mesmo, o elenco é mais ou menos o mesmo. A tendência é que talvez até piore um pouco, mas o Bahia só tá agora em uma competição, que é a Série A. Só tem uma disputa, Série A e Copa do Brasil, na verdade. Ano passado era Copa do Nordeste, Libertadores, Copa do Brasil e Série A. 4 competições ao mesmo tempo, ali é uma loucura. E hoje o Bahia vai jogar sem Everton Ribeiro, como eu já venho falando pra vocês. O Bahia com Everton Ribeiro é um.
O Bahia sem Everton Ribeiro é outro, é completamente diferente no último terço de campo. Seja para reter a posse, seja para administrar o jogo, ter aquela experiência da malandragem de cavar faltas para pilhar a torcida, pilhar o adversário, seja para dar um passe quebrando linhas, seja para dar uma assistência, um cruzamento, rodar muito bem o jogo, a hora de inverter as bolas. É craque, né, pô? Isso é indiscutível. O Bahia deve hoje com Ronaldo no gol, Mingo, Gabriel Xavier, Acevedo, Luciano Juba, Jean Lucas, Eric, Rodrigo Nestor, Eric Puga, Cristo Oliveira e William José. E aí, como eu já falei pra vocês, essa introdução geral aqui desse pré-jogo me traz uma desconfiança muito grande pra eu cravar um palpite aqui. Eu acerto muitos palpites do Bahia, mas eu não tenho uma convicção do que vai acontecer hoje no Beira-Rio. Eu colocaria o Inter como favorito pelo fator mando de campo. Não acho que o Bahia tá jogando bem fora de casa, não. E o jogo contra o Rengues deixou claro que o Bahia não estava jogando bem fora de casa. Para a torcida estar tão empolgada assim com aqueles 2 jogos iniciais na Série A. Então, veja como é maluco. No mano a mano, o Bahia é melhor, é superior. Ronaldo melhor do que Rocher, pegando recorde dos últimos 30 jogos. Mingo melhor do que Vitor Gabriel. Juba muito melhor do que Bernabé, mais completo pelo menos ele é. Agora no ataque Bernabé é muito bom. Mercado, melhor do que Gabriel Xavier. Na lateral direita, Bruno Gomes está lá, entre aspas, improvisado. Assim como Acevedo também. Tá lá, entre aspas, improvisado. São jogadores que podem jogar lá, mas são volantes, tá? 2 ótimos jogadores, gosto muito dos dois. Ronaldo vem fazendo um bom início de ano, gosto muito dele. Só que o Bahia tem Eric e Jean Lucas, que eu gosto dos dois também. Apesar de que Jean Lucas oscilou para baixo esse ano, fez 3 gols agora nos últimos 2 jogos no Bavi. Paulinho Paula, gosto dele, porém não é mais aquele Paulinho de outrora. Rodrigo Nestor, fraco. Aí Alan Patrick na frente dele. Na ponta esquerda, eu iria de Carboneiro na frente de Puga. Na direita, joga pro céu aí, ó, quem pegar o colete pegou. E de centroavante, William José. Mesmo com as suas limitações, Borré deixa muito a desejar. Então, é meio que, sei lá, um 7-4 pro Bahia no mano a mano por volta disso, tá? Pegando o combo geral. Então, o Bahia é superior, porém joga fora de casa. Por isso que eu não tenho a convicção de palpite. O pessoal do GE colocou um 3-5-1, né? Colocou 3 vitórias pro Inter, 5 empate e um voto aí pro Bahia vencer do Felipe Diniz. Pra mim, absolutamente todos esses resultados podem acontecer e eu tô nessa linha aqui. O mais provável é um empate, mas se eu fosse colocar a vitória de um ou de outro, colocaria do Inter pelo fator Beira-Rio. Só por isso o Inter deve se impor um pouco mais, desesperado pela vitória, e o Bahia normalmente fora de casa joga mal, não tão desesperado assim para vencer o jogo. Acredito que o Inter é um pouco favorito por esses fatores, tá? Bom, e Pesolano que se cuide, viu? Corda da bomba, perder hoje já sabe, né? É rua. Ó, o Bahia é o 5º colocado nesse momento com 8 pontos, tem 4 jogos, se vencer vai a 11, pode bater na vice-liderança. Só que o Palmeiras também joga hoje, então o Palmeiras vai provavelmente ganhar, mas vai ter um jogo a mais em relação ao Bahia. Por isso que o Bahia não vai alcançar liderança ou vice-liderança provavelmente nessa rodada, tá, gente? Mas tá fazendo um bom campeonato. E o Inter, como eu já falei pra vocês, vice-lanterna com a mesma pontuação do Lanterna. Bom, meus amigos, vamos aqui trazer um pouco do que disse Baldasso nos últimos dias, em relação ao nível de atuação do Internacional. Eu não vou negar que eu acompanhei recortes do Inter esse ano. Não parei ainda para ver um jogo completo do Inter 90 minutos, porque eu nem tive tempo. Vamos acompanhar aqui um pouquinho. Vamos tratar de mais uma derrota do Internacional que afunda o Inter na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Depois de 5 rodadas. A situação é muito complicada e muito preocupante. Muito preocupante. O Internacional hoje repetiu os mesmos erros de sempre. O bingo colorado, que eu vou falar na sequência, teve todas as pecinhas colocadas no tabuleiro. Todas. Mas eu quero pegar por partes. O Pesolano inventou na escalação hoje. Colocou um time desconfigurado no primeiro, mudou muitos nomes, colocou um time com 3 volantes, um esquema tático confuso em que o Internacional teve a bola no primeiro tempo, mas não conseguiu sequer chutar uma em direção ao gol. Teve finalizações para fora, não criou nenhuma chance clara de gol no primeiro tempo. Um primeiro tempo em que o Atlético Mineiro praticamente saiu ganhando. Com 1 minuto e 40 do primeiro tempo, o Atlético Mineiro estava ganhando por 1-0 em mais uma falha catastrófica do horroroso lateral esquerdo que nós temos, chamado Bernabé. Mais um jogo que nós perdemos pelas mãos dele, ou pelos pés dele. Eu acho que são uns 15 já. Eu vou repetir. Eu vou falar de individualidades depois, mas do Bernabé eu preciso falar agora. Escalar o Bernabé a partir de agora não é mais erro, é irresponsabilidade. É irresponsabilidade. Mas para as quatro... A bronca é, qual é o lateral esquerdo hoje reserva de Bernabé? Tem Matheus Bahia, né? Ex-Bahia, inclusive, ex-Ceará, que fez uma boa Série A com a camisa do Ceará no passado. Não sei se ele vai trazer soluções que Baldasso quer, porque o sarrafo do Inter é lá em cima, né?
Não para essa temporada, mas pelo histórico do Inter. Eu gosto de Matheus Bahia, cara. Eu acho ele mais seguro defensivamente do que Bernabé, porém não é um baita lateral marcador. Porém, no ataque, ele é pior do que Bernabé. Então, eu acho, inclusive, Bernabé no Prime é muito melhor do que Matheus Bahia. Bernabé no Prime, tá? Bernabé não tá no Prime já tem mais de um ano. Desde a reta final da Série A de 24. Então, fica esses pontos aí, né? Aí pode testar o Matheus Bahia pra dar sequência pra ele, pra ver no que é que vai dar. Não é mau jogador, não. Mas, não sei se vai agradar tanto assim a torcida do Inter também. 46 mil telas simultâneas aqui, aperta inscrever-se. Por isso que eu falo, é um time que briga pra não cair pra Série B, pô. Teu reforço na lateral esquerda foi Matheus Bahia. Pelo amor de Deus. No canal. Eu digo que o Atlético Mineiro fez uma escolha depois que fez o seu gol. Ele deu a bola pro Inter. Se postou defensivamente e assumiu uma condição de vamos escapar em velocidade, porque o Inter vai tentar empatar o jogo e vamos tentar fazer alguma coisa melhor. O primeiro tempo Internacional, por conta disso também, teve a bola, mas com um volume de jogo que moveu uma usina para acender um palito de fósforos. O Internacional não conseguiu chegar com qualidade na frente. No segundo tempo, o Pesolano voltou à formação que o Inter vinha jogando. Voltou ao 4-2-3-1. Até com uma substituição que ali eu não concordei, que é a entrada do Tabata e a saída do Bruno Gomes. Eu não acho que tinha que entrar o Tabata e não acho que tinha que ter saído o Bruno Gomes. Tinha que ter saído o Aguirre com o Bruno Gomes indo para a lateral. De qualquer maneira, o Inter melhorou, porque voltou ao 4-2-3-1. O Inter Tabata é outro jogador fraco. voltou à sua melhor formação. No segundo tempo, o Internacional continuou tendo o volume de jogo que o Galo até permitia, mas o Internacional passou a criar chances de gol. Uma atrás da outra. O Inter consagrou o goleiro do Atlético Mineiro, que foi disparadamente melhor em campo. O Internacional começou a produzir, mas desta vez, naquele momento, o Internacional chegava com possibilidades e perdeu um gol atrás do outro. Alguns inacreditáveis, especialmente do Alan Rodrigues dentro da pequena área com o gol aberto. E aí o pecado tem o seu preço. E agora sim eu falo do bingo. O Internacional tem o bingo dos seus erros e todas as casinhas foram preenchidas. O Inter teve mais volume de jogo, bingo. Mas não conseguiu vencer o jogo mesmo assim, bingo. Bernabé falhou, bingo. O Internacional acumulou chances de gol e não conseguiu botar a bola para dentro, bingo. Mesma coisa, mais do mesmo. O Internacional foi mais do mesmo. Só que aí é o seguinte, o Baldasso que elogia o Pesolano por no principal setor do time, que é o meio-campo, o Inter ter um volume qualificado e vem tendo em 2026, e hoje teve de novo. Hoje teve volume de jogo no segundo tempo, então teve um volume de jogo que construiu um monte de chance de gol, mas deu, né? Deu, né? Porque senão é um meio time. Precisa entregar resultado, irmão. Não é só desempenho também, não. Chega um momento que tem que entregar resultado também, velho. O treinador vai ficando na corda bamba. E eu já vi muita gente elogiando o desempenho, de certo modo, do Inter. Não vou negar que eu não acompanhei muito. Acompanhei, assim, melhores momentos e só. Não acompanhei o jogo completo pra eu chegar a afirmar isso, tá? Meio time não vai a lugar nenhum. Por isso que eu tô trazendo o vídeo de Baldasso. Eu tive o mesmo volume de jogo qualificado do meio campo hoje, mas eu tive o mesmo ataque perdendo gol atrás do outro e tive a mesma defesa falhando. Aí não me adianta, velho. Olha a tabela. Tem que corrigir problemas. Tabela é vice-lanterna. Eu não sou comentarista de resultado, mas eu acho que o processo todo tem que ser visto na sua amplitude. O Internacional está encalacrado na zona do rebaixamento, quem sabe até indo para a lanterna nessa rodada. Já foram 5 rodadas. Duro. Vou parar por aqui, tá, gente? Sobre o vídeo de Baldasso. Só pra finalizar, nessa rodada da Série A, o Vitória ontem venceu por 2-0 do Atlético Mineiro. E olha o que o treinador do Galo fez, irmão. O Eduardo Domingues. Pronto aqui, então, encerrada a entrevista do técnico do Atlético. Rapaz, ele tá muito puto, velho. Vai chutar também o carrinho aqui da maca? Rapaz, crédito é pro YouTube, do canal do YouTube Breno Galante. Rapaz, olha isso aqui, irmão. Tá muito revoltado. Esse time do Galo não joga nada. É um time sem sangue, sem alma, sem vibração, sem energia, sem tesão, sem espírito de luta, sem nada. É isso que é o time do Atlético Mineiro, tá? Rapaziada, eu vou ficando por aqui, hein? Fizemos um vídeo completo sobre o 2-0 do Vitória contra o Atlético Mineiro. É o vídeo anterior a esse. Like, inscrição, sino de notificações também. Vamos aguardar aí pra ver como é que vai ser o jogo de hoje do Bahia na Série A. Aquele abraço. Valeu, gente.